Bom, e aí galera, como é que vocês estão? Luke aqui saiu o terceiro episódio da série da Ahsoka e hoje a gente vai comentar tudo sobre esse episódio. E ó, lembrando, hein, vão ter spoilers do episódio aqui porque eu vou falar dele de uma forma mais completa. A gente vai fazer uma análise praticamente cena por cena, né? A gente vai falar sobre todos os detalhes do episódio, todos os segredos escondidos e tudo mais. Então, se você não assistiu ainda e quer esperar para assistir, vai lá, assiste e depois você volta aqui. Mas se você já assistiu e tá curioso para saber a minha opinião e as minhas análises, fica aí e vamos lá pro vídeo. Esse episódio, ele se chama Hora de Voar e é dirigido pela Steph Green. Steph Green que dirigiu o episódio 2. E é um episódio muito bom também, assim como o anterior, porém acabou muito rápido. Cara, eu achei que ficou, sabe, aquela sensação de que cortou alguma coisa no meio. É um episódio bom, não vou falar que é um episódio ruim, mas pra mim eu senti que não agregou tanto quanto eu gostaria, sabe? Quanto eu esperava que agregasse. Mas assim, o episódio tava bom, ele tava ótimo, tava muito bom. Mas eu fiquei com a sensação de que quando ele tava de ótimo pra ir pra sensacional, acabou. Sabe, cortou ali bem na hora e eu fiquei um pouco decepcionado, não vou mentir. Eu fiquei levemente decepcionado porque, pra mim, eu fiquei com aquela sensação de quero mais, sabe? Que provavelmente era a intenção do episódio, porém eu fiquei com aquela coisa de tipo, tá, mas por que acabou agora, sabe? Enfim, esse episódio ele foca muito na Sabine e na Ahsoka indo atrás da nave que eles rastrearam ali, né? A nave que levou o hiperpropulsor pro Olho de Sion, e elas estão indo pro planeta Seatos. E ao mesmo tempo a gente vê alguns arcos acontecendo, que é o dilema da Sabine, né, com a Ahsoka e com a Força, junto ao seu treinamento Jedi, e também o dilema da Hera com a Nova República. E é muito interessante essa parada da Nova República. Vamos começar ali pelo treinamento da Sabine. Porém, antes da gente começar direto a falar sobre os spoilers e os detalhes, eu quero pedir uma coisa pra você que tá aí me assistindo. Cara, você é novo aqui, não é, não sei, você tá me vendo pela primeira vez? Então considera se inscrever aí no canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like, porque assim você vai me ajudar demais. Aqui a gente só fala sobre Star Wars e eu tô trazendo uma cobertura completíssima sobre a série da Ahsoka. Então tá tendo vídeo de preparação antes do episódio, tá tendo vídeo de review do episódio, que nem esse agora, tá tendo live pra gente falar sobre o episódio com outros criadores, tem vídeo também sem ser a Ahsoka, que expande, né, os conhecimentos de Star Wars. Então, se você curte Star Wars, curte essa galáxia tão distante, considere se inscrever aí, vai lá que a gente tá rumo aos 1000 inscritos. E olha, eu acho que a gente consegue chegar até o fim do ano, tá? Então, eu conto com a sua ajuda para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos até o fim do ano. Então, de tudo isso, dados os recados, vamos voltar lá para análise. Então, o treinamento da Sabine já começa ali com o Huyang e uma cena muito interessante em que o Huyang tá numa posição meio Grievous, sabe? Que ele tá com os braços dele aqui de trás e os braços normais dele com uma espécie de sabre holográfico, né? Para simular ali batalhas de sabre de luz e ensinar algumas técnicas. O Huyang, ele fala algumas posições para Sabine adotar que eu não reconheci. Eu não sei se remetem ao Kendo, que é uma arte marcial japonesa em que as lutas de sabre de luz, principalmente da trilogia clássica, são inspiradas, ou algo criado pra Star Wars mesmo. Mas me lembrou muito essa parada do Kendo. E a Sabine, ela tá usando Boken. Boken, eu não sei se a pronúncia tá certa, tá? Me corrige aí embaixo. Boken é nada mais, nada menos do que aqueles bastões de treino que ela usa, que parecem espadas mesmo. Aquilo lá existe na vida real. E são espadas de madeira de treino que, por exemplo, os samurais usavam e hoje se pratica algumas artes marciais com aquele tipo de espada. Então é muito legal ver que Star Wars está voltando para essas raízes que era onde o George Lucas pegava muito, né? Que são as raízes orientais e tudo mais. Tratar dessa parada oriental, onde tem a maior inspiração do George, que são os filmes de samurai. E por falar em samurai, temos referência a Zatoichi. Zatoichi nada mais era que um personagem da cultura japonesa, né, de filmes de samurai japonês, que fica cego. Então ele é um samurai cego. A Ahsoka referencia isso falando que eles vão adotar a técnica de treinamento Zatoichi, que é com a Sabine usando aquela viseira para tampar totalmente a visão dela. E a gente percebe que a Sabine, ela tem, tipo assim, ela é muito precipitada. Ela é muito raivosa e tal, e ela vê que ela não tá aprendendo,
Ela vê que não tá dando certo e ela começa a ficar brava, ela fica full pistola, ela começa a bater no ar sem consciência alguma, sabe? Ela, na minha visão, ela nem tentou sentir a Ahsoka ali. Ela só tentou meio que adivinhar de onde ia vir e não realmente prever, sabe? Deu pra entender? Eu acho que ela não tentou se conectar realmente com a força. E aí ela só tentou, pô, ó, tá aqui, tá ali, e saiu batendo desgovernado. Eu acho que a gente vai ver uma evolução disso, principalmente quando a Sabine mais precisar. Puxando esse assunto aí da Sabine, né, acesso à força, tudo mais, vamos falar sobre o elefante na sala, porque eu particularmente não gosto desse conceito. Eu não sou muito a favor do conceito da Sabine ser uma sensitiva à força, tá? Não necessariamente ser uma sensitiva. Ser uma sensitiva, beleza, em um certo nível, tipo Chihut, eu acharia legal. Mas ela ser uma manipuladora, uma usuária da força, aí eu já acho que fica meio paia. Por quê? Cara, eu tava até conversando com outros criadores de conteúdo e a gente chegou no consenso de que não faria muito sentido a Sabine ter esse acesso à força, por mais que o Kanan fale que ela seja travada e bloqueada por diversos motivos, eu acho que não tem porquê, sabe? Eu fico até curioso para saber para onde o Filoni tá tentando levar isso, porque eu não vejo um caminho onde isso vai acrescentar muito na história da Sabine nem na história da série. Porém, ela tem esse debate aí com a Ahsoka, falando sobre a força, né? A Ahsoka dando uma de Mestre Yoda, falando que a força tá em todos os seres vivos, que permeia todo mundo, que papapá e tal. E a Sabine até tenta, né, usar a força para puxar uma xícarazinha de café, que café é o café lá de Star Wars, né? Que a Ahsoka faz isso, ela puxa a xícara, e aí a Sabine tenta puxar de volta, sabe? Só que não funciona, e aí ela solta te pego da próxima, da próxima vez você vai ver. Pra xícara. E, inclusive, falando em café, a gente viu pela primeira vez, se eu acho que é a primeira vez, pelo menos que eu me lembro, uma garrafa térmica de café em Star Wars, cara. Eu nunca tinha visto uma garrafa térmica de café em Star Wars, tá ali, ó. A gente viu as duas tomando café numa garrafa térmica. E, ó, show de bola. Cada vez mais mostrando que todo mundo precisa de café, e é isso. Mas é isso. Eu não sou muito adepto dessa ideia da Sabine ser uma usuária da força. Eu preferia que ela fosse tipo, ela tem uma certa sensibilidade, mas não consegue manipular. Porém, a Ahsoka falando daquela forma, de que tudo com treinamento é possível, me deixou meio... Então vai acontecer. E a gente percebe depois em alguns momentos desse episódio que tem pistas de que realmente a Sabine vai usar a força, provavelmente em um momento de necessidade, como a maioria dos Jedi. Agora, antes da gente ir para um outro arco ali, eu vou falar uma coisa que o Huyang falou que eu achei muito interessante. Duas coisas, na verdade. O Huyang, ele solta ali pra Ahsoka que ela faz parte de uma linhagem de Jedi não tradicionais, né? Jedi não ortodoxos. E isso significa que ela tá ali na mesma classe que vários outros Jedi que a gente conhece, tipo os Wayseekers, que a gente vê aqui na Alta República, e também o Qui-Gon Jinn. O Qui-Gon Jinn é o que mais se encaixa nesse exemplo, porque ele é o maior Jedi não tradicional que a gente conhece, porque ele literalmente segue o que a Força quer, e é o que a Ahsoka faz. Ela segue o que a Força quer, e não o que a Ordem quer, e não o que a Ordem deveria ser, né? Que até o Huyang bate muito nessa tecla, mas o protocolo Jedi e tal, mas a Ahsoka, mas às vezes a gente tem que fugir do protocolo, mas eu não vou seguir o que a Ordem quer, porque a Ordem não existe mais. E é literalmente isso. Ela não é uma Jedi tradicional. Ela nunca foi desde que ela saiu da Ordem, sabe? Então é muito interessante ver o Huyang falando isso, até porque, pô, ele viveu os 25 mil anos, o tempo da Ordem inteira. Então quantos Jedi não tradicionais ele já viu, sabe? Muito interessante. E ele também pauta uma coisa aí interessante, que é falar sobre a Sabine ser uma Mandaloriana Jedi, e ele fala que não existiram muitos. E a gente só sabia que tinha tido Tar Vizsla. Mas e aí, será que tem mais algum? Será que existiu mais algum Jedi Mandaloriano? Cara, provável, como eu disse, a Ordem tem 25 mil anos. Por mais que os Mandalorianos não sejam muito adeptos ao uso da Força, né? Por mais que seja muito difícil ter um Mandaloriano usuário da Força, é provável que tenha existido nesses 25 mil anos algum outro, né? Porém, eu gosto de só o Tar Vizsla ser o exclusivão ali, porque faz mais sentido. E aí, tem um mini arco ali da Hera acontecendo, porque ao mesmo tempo que a Ahsoka e a Sabine vão para Seatos, a Hera, ela tá ali em Osnium Prime, né, onde as defesas, né, da Nova República ficam alocadas, elas ficam alocadas ali em Osnium Prime.
E ela tá ali em Osmium Prime e ela contacta a chanceler Mon Mothma. Sim, a chanceler Mon Mothma. Olha que legal ver a Mon Mothma de volta e agora como chanceler, né? E pô, a atriz da Mon Mothma, sensacional, gente. Que coisa maravilhosa. E ali estão vários outros senadores. Então ela faz tipo uma videoconferência, né, com os senadores ali em holograma. E ela fala sobre precisar de realocar a frota para poder ajudar a Ahsoka porque a ameaça do Tron é iminente. E aí, tem um senador que me deixa muito bravo, que é o Hamato Shiono. O Hamato Shiono, ele é nada mais, nada menos que o pai do protagonista lá de Resistance, né? A gente viu ele já em Resistance, e ele me deixa muito bravo, cara, porque esse cara é muito chato. Ele age tipo o Fei Lia. Você já leu a trilogia Tron? Se não leu ainda, é muito boa. Mas a trilogia Tron do Legends tem um senador ali que ele meio que é um negacionista, né? É o Fei Lia. Ele nega a todo momento a volta do Tron, nega que o Tron pode ter voltado e tudo mais, fala que, pô, é Imperial de volta aqui. Pô, você tá vendo algum Imperial por aí? Não tem, pô, não tem, a gente já aniquilou tudo. Ele tem esse rei na barriga, né? E ele age exatamente, né? O Shiono age exatamente como Fei Lia. E ele é muito irritante. Ele joga ali umas farpas na Hera e a Hera cutuca ele. Ela fala, pô, ô senador, você já esteve na guerra ou você só esperou a guerra acabar pra ver qual lado saía vencedor pra você ir pra um deles? E, mano, nessa hora ele ficou assim com uma cara e eu, nossa, que resposta, mano. Que resposta que a Hera tacou. Ela pegou o Shiono e deu uns 2 tapas assim na cara dele e ainda bateu por cima, sabe? Foi lindo, foi lindo. E a gente tem... isso vai ser engraçado de falar, mas só prova que tem um brasileiro na Lucasfilm porque tem uma senadora chamada Rodrigo. Uma senadora chamada Rodrigo e ela... Na minha percepção, assistindo o episódio, ela me mostrou muito ser uma imperial infiltrada. Ela passou muito essa vibe, né? Que a gente sabe que tem imperiais infiltrados na Nova República desde o começo. E isso vai ajudar com a ascensão da Primeira Ordem. A gente vê isso até no livro da Leia, Legado de Sangue, que eu acho que ela deve ter apontado certo. Deve ter, eu acho que eu apontei, tá por ali. E a Leia, ela cai, né, ela perde seu cargo político justamente por isso, por imperiais infiltrados ali. Muito interessante a gente já ver essa construção desde agora, né? Porque pra mim é quase certo que ela é sim uma imperial infiltrada. E aí nesse debate da Hera pedindo reforços e a Mon Mothma junto com os outros senadores, a gente vê muito da incompetência da Nova República, porque eles falam que preferem, vamos ajudar o nosso povo, vamos realocar esses serviços e essa verba para outros casos, né, para ajudar quem precisa mesmo, e vamos deixar o Tron para lá, esses sussurros do Tron para lá. Tipo assim, não é nada mais do que uma mera especulação, então a gente não vai se importar. E aí quando o Tron chegar, a Nova República vai, tomar na tarraqueta. E é isso, basicamente é isso, e eu tô ansioso para ver, porque falar que o Shiono merece tomar uns tapas do Tron, tá ligado? Eu fiquei com essa sensação, eu não gostei. E aí, depois da Hera tomar essa humilhação, né, praticamente foi humilhada ali pelos senadores, aparece o nosso queridinho fofinho Jacen Syndulla de cabelo verde. Pois é, gente, apareceu Jacen de cabelo verde e grande, o que significa que ele não é um bebê, como foi mostrado pra gente lá em Rebels. Provavelmente aquela cena de Rebels aconteceu bem antes, né, do epílogo ali, e também da série da Ahsoka. Porque o Jacen aqui, ele tá mais ou menos na idade de uns 8, 10 anos e tá bem cabeludinho. E, cara, ele tá muito bonitinho. E ele fala que ele quer ser um Jedi. E ele vai ser um Jedi. Ele vai. E ele vai pra academia do Luke. Ele vai virar pó. Vai todo mundo ir pro saco. Bateu uma tristeza agora. Sério, gente. Se ele for virar Jedi mesmo, ele vai de vala. Vamos pro próximo tópico, que agora bateu uma bad. Agora nessa reta final do episódio, a gente tem uma batalha espacial muito maneira, e os caças que a Shin e o Marrok usam lembram muito caças reais que foram usados na Segunda Guerra, e lembra também a nave do Grievous, né? Que ele usa lá no episódio 3, que o Obi-Wan até pilota ela. E lembra bastante, cara. Então são 2 esquadrões ali lutando, batalhando, né, contra a nave da Sabine e da Ahsoka, e elas começam a ter conflitos ali. E o Huyang fala, se vocês ficarem tendo conflitos desse jeito, a gente vai morrer. E aí elas começam a se acertar, e meio que a relação delas começa a dar uma afunilada ali, uma arredondada, sabe? Começa a ficar algo mais uniforme.
e elas começam a se acertar e entrar em uma reta juntas, sabe? Eu achei legal, porque a Ahsoka que para pra pensar e, pô, eu tenho que respeitar que também a mina tem individualidade, não sou só eu que tenho que mandar. Sabine, faz a parada do seu jeito aí, ó, quando precisar, manda que eu faço. E eu achei isso muito maneiro, cara, muito maneiro de verdade, porque mostra que não é tudo preto no branco, que pode sim ter uma harmonia ali entre as duas. E a gente vê o Merrick falando pela primeira vez, e ele fala com um modulador de voz, né? Ele usa um modulador e provavelmente um dublador diferente do que vai ser realmente a aparência dele, porque sim, eu ainda tô crente que ele pode ser alguém especial, por mais que já tenha praticamente mostrado pra gente que não é especial. E os créditos mostra a voz de um cara chamado Paul Darnell. Porém, Paul Darnell é simplesmente um dublê de corpo, né? Ele trabalha como dublê em Hollywood, então ele provavelmente é só o dublê de corpo. E uma coisa muito intrigante que tá acontecendo desde o primeiro episódio é que Sam Witwer tá sendo creditado em todos os episódios como ator de voz, porém ele não apareceu ainda. Sabe, não teve nenhum personagem com a voz do Sam Witwer. Pra quem não sabe, Sam Witwer fez o Maul e o Starkiller. Então, assim, tá meio suspeito isso aí, né, Disney? Tá sus. Mas vamos lá, vamos manter os pés no chão, que provavelmente o Merrick não é ninguém. A Ahsoka e a Sabine, depois de serem abatidas, elas consertam a nave. E enquanto a Sabine conserta a nave, a gente vê a Ahsoka com um traje espacial todo azulzão, bonitão. E a Ahsoka simplesmente, numa cena badass, derruba uma nave, cortando ela no meio com um sabre de luz. Simplesmente Ahsoka, simplesmente isso. E aí elas descem lá em Seatos, né? E elas dão de cara com uma manada, né? De Purgles. Os Purgles dali. E aí o Huyang, depois quando elas pousam, né? Que ele tava desligado, depois elas pousam, religam ele. E ele fala, ó, os caminhos espaciais foram traçados usando como base criaturas chamadas Purgles. E aí elas falam que viram, e ele fala, ah, que legal, eles podem levar a gente pra outra galáxia. E aí, tipo, termina basicamente nisso, sabe? Esse arco termina nisso. Elas lá, pousadas em Seatos, provavelmente indo atrás do mapa, e o Baylan Skoll, lá parado, super badass, numa cena super badass, ele manda provavelmente o exércitozinho, né, da Morgan, ir atrás delas lá na floresta e capturar elas. E aí acaba o episódio. E a promessa do próximo episódio vai ser só lutação e brigaria, vai ser só porrada. Porque a gente vai ter a cena no trailer, né? A gente tem a cena do Baylan contra a Ahsoka, do Inquisidor, né? Do Merrick contra a Ahsoka e da Shin contra a Sabine. Então a gente vai ter algumas revelações aí, provavelmente no próximo episódio, como da história do Baylan, da história da Shin, se a Sabine usa ou não a força, quem é o Merrick. Então é só aguardar agora, porque esse próximo episódio tá prometendo ser supimpa demais, galera. E eu pareço um velho de 80 anos falando agora. Mas então foi isso, meus amigos. O que vocês acharam do episódio? Vocês gostaram, não gostaram? O que eu esqueci de falar? Comenta aí embaixo que eu quero saber, beleza? Então é isso. Muito obrigado por terem ficado comigo até o fim desse vídeo. Que eu for com vocês. Valeu, falou e tchau. Até o próximo vídeo.